Ele perguntou: Andréas Pereira irá desempenhar no Palmeiras? Eu acho que é uma muito boa contratação do Palmeiras. A gente já viu o Andréas no Flamengo, que eu acho que era um time que talvez precisasse até menos dele do que o Palmeiras precisa. Acho que o Palmeiras precisa de um jogador que dê um pouco mais de ritmo, cadência, que faça a bola chegar com qualidade na frente para Maurício, para Vitor Roque, para os outros jogadores do time. Eu acho que ele vai combinar muito bem com os atacantes que o Palmeiras tem hoje. Ele organiza bem o meio-campo, ele tem bons passes, ele ajuda a combater também. O Palmeiras me parece um time muitas vezes muito duro. Um time muito de... Eu sei que assim, tiveram várias versões do Palmeiras do Abel, mas eu acho que ele parte do princípio de ser um time reativo, um time de roubar bola, um time de marcar atrás, e eu acho que o Andréas Pereira ajuda a mudar um pouco esse perfil de jogador. Então, esse perfil de time. É um jogador que ajuda a mudar esse perfil de time. Então, eu acho que é um muito bom acerto do Palmeiras contratar qualidade de passe, de organização, como está fazendo com o Andréas Pereira. E é um jogador, inclusive, que eu acho que devia estar na seleção brasileira, porque sempre que esteve, jogou bem. Com Dorival Júnior anteriormente. Acho que ele estava anteriormente, não sei se ele foi convocado só com Dorival. Mas é um jogador que, desse ciclo de Copa do Mundo, é um dos que sempre que jogou foi bem. Eu acho que o Andréas devia... A gente tá nessa do Andréas Pereira no tempo real, né? Andréas levantou a perna e a gente noticia. Andréas respirou, pois é. PVC, Andréas e Veiga. Será que Veiga volta contra o Inter? A gente já trouxe ontem também, né? Falando sobre como é que o Veiga tá se recuperando, esse processo, né? De que como o Palmeiras está planejando o retorno dele. E Andréas Pereira pronto para jogar, tanto que foi convocado para a seleção brasileira agora pro Ancelotti no lugar do Caio Jorge. Se não acontecer nada fora da ordem, né? Porque o Andréas vai viajar, não acontecer nada fora da ordem, a minha impressão é que o Andréas começa como titular contra o Internacional e o Veiga começa no banco de reservas. Tem uma possibilidade do Veiga voltar, ele está sendo preparado para voltar, está no período de transição, mas o Veiga não vai ser titular. O Abel não vai mexer no que está dando certo, que é Flaco e Vitor Roque juntos. Mas o Andréas, ele pode dar mais qualidade do que o Lucas Evangelista tem conseguido dar. Então, ele fisicamente está bem. A gente viu ele nessa imagem que está circulando a semana inteira, dele conversando com o Daniel Gonçalves, que é o diretor do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Aí o Daniel Gonçalves do lado do Andréas Pereira. Então ele está em condição física ideal porque ele fez a pré-temporada. É claro que ele vai ter um crescimento físico à medida que jogue, porque a pré-temporada te leva para fazer as primeiras partidas da temporada. Ele vai ser melhor daqui a 3 semanas, vai ser melhor daqui a 6 semanas, é o natural. Mas a lógica é ele começar como titular contra o Internacional e o Veiga começar no banco de reserva se ele tiver de fato condição de voltar a jogar. Acho que o Palmeiras está sentindo falta do Veiga. E a impressão, ninguém confirmou isso, é que o Veiga caiu de produção a partir do problema físico, que ele estava jogando com dor. Ninguém disse isso com todas as letras. Mas na medida em que ele é afastado para o banco, para o departamento médico, para fazer um tratamento no pubis, para mim fica nas entrelinhas que o Veiga estava caindo de produção porque estava jogando com dor. O que é comum entre os jogadores, não é crime de ninguém, não. Mas assim, ele precisava da recuperação. E à medida em que ele retorne, ele vai ganhar corpo para voltar a subir de produção. O Veiga ainda é muito importante para o Palmeiras. Sobre o Andréas, confesso que estou ansioso, mas gostaria muito que o Veiga recuperasse seu bom futebol. E você, ainda acredita nele? Ia ser muita apelação os dois juntos? Agora vamos falar de um interesse que acabou de sair. A jogar no Brasil em 2026. Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria publicada no sábado dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League. Cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas
levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E aí, família Palmeiras, tudo certo? Quero saber a opinião de vocês. O que acham de uma possível vinda do Casemiro? Na minha visão, não seria algo tão necessário. Isso porque o Aníbal, tirando nos clássicos, vem correspondendo bem e o Emiliano é um jogador de muita qualidade. Mas quero ouvir de vocês. Comentem aqui embaixo.